queridas amigas internautas, que bom estar com vocês aqui em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano, todas as quartas-feiras, eu, doutora Silvia Petrelli, falando sobre o nosso universo feminino. E como não poderia deixar de ser, mas nessa quarta-feira, estou recebendo um profissional excelente que vai nos falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama, que segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que neste ano cerca de 580 mil novos casos sejam diagnosticados. Entre os cânceres mais incidentes, o de mama está em terceiro lugar. A estimativa é de que 57 mil novas mulheres enfrentam essa doença. Para explicar melhor sobre a patologia, recebo o Dr. Guerino Barbalaco. É um prazer, Guerino, recebê-lo aqui no meu programa. Eu já o conheço, né, como colega profissional, mas é um prazer poder recebê-lo aqui para poder esclarecer as minhas queridas amigas internautas sobre esse tema muito importante que é o nosso dia a dia. Prazer é meu, Silvia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição. Guerino, já começo te perguntando para minhas amigas internautas, na realidade, o que é o câncer? Então, o câncer, na realidade, é uma proliferação de células, né, de uma forma desorganizada. Essas células vão se proliferando, invadindo os tecidos vizinhos, né, e você não tem, o organismo não consegue controlar essa proliferação, e você só tem um método de controlar, né, que é através de algum tipo de terapêutica, por cirurgia, quimioterapia, né, mas você não tem como o organismo se defender. O Guerino, você acha que todo mundo possui essas células cancerosas? E que um dia ela pode se desenvolver? O que você acha? Fatores externos, emocional, você acha que isso pode influenciar ou não? Você tem no organismo, né, alterações celulares, né, células que são fabricadas e que não são células, como a gente diria, células boas, né, mas essas células são retiradas do corpo. Existe um mecanismo que retira essas células mal formadas ou que teriam uma proliferação inadequada. Quando esse sistema que capta as células não funciona, você tem uma predisposição para desenvolver um tipo de câncer. Eu acho que existem alguns trabalhos, né, que falam sobre depressão, mágoas, né, mas não tem nada... Muita gente questiona, né? Exato. Com relação a isso, talvez né? Isso daí tenha algum... ajude no processo. A desencadear alguma coisa. Mas você não tem como medir isso daí, né? Então fica difícil. E quais são os fatores, podemos falar assim, predisponentes e os fatores de proteção para o câncer de mama? Então, o que predispõe, né? Você aumenta seu risco. Menarca precoce, menopausa tardia, né? A utilização de terapia hormonal por períodos superiores a 5 anos, de drogas, né? Cigarro, obesidade, álcool e fatores de proteção, menarca tardia, menopausa precoce. Né? Não utilizar hormônio, né? Ou utilizar de uma forma controlada, evitar a exposição à radiação ionizante, né? Raio-x de tórax, né? Muita exposição a esse tipo de alteração. Às vezes elas me perguntam o que é a mama densa. Ai, doutora, me encaminharam para o ultrassom porque eu tenho a mama densa. É bem interessante essa pergunta, não é? Porque a mama densa, na realidade, vai cair naquela parte que se fala de displasia, né? A mama densa seria o que se chama de displasia, que não deve ser usada na mama, né? Que a mama ela é dividida na parte glandular e a parte de gordura. Quanto maior a parte glandular, maior a sensibilidade a mulher tem no período pré-menstrual. Então a mama fica mais pesada, mais sensível quando ela está para menstruar. Por quê? No período pré-menstrual acumula líquido, você tem uma ação da progesterona e então a mama fica dolorida. Então era o que se falava de mama displásica, né? Na realidade é só a quantidade de glândula em relação à gordura. Quanto maior a quantidade de glândula, maior a sensibilidade da mama. E assim, 80% do consultório, que é uma queixa frequente, é a mastalgia, que é a dor na mama. Ela sempre pergunta, doutor, eu me preocupo muito, isso é alguma coisa que eu deva me preocupar mesmo, dor na mama? Então, a dor na mama, ela tem uma relação praticamente ínfima com câncer de mama. É raro nas pacientes que têm câncer de mama, a primeira queixa ser dor na mama.
Então, o que acontece? Hoje você tem a mastalgia, ela é cíclica, né? Que é aquela relacionada com o ciclo menstrual, que dói uma vez por mês, que está para vir a menstruação, começou a menstruar, a mama começa a melhorar a dor, vai passando a dor, diminui a sensibilidade, e você tem a mastalgia, que não é cíclica, né? Que hoje muito relacionada com o uso de sutiã, né? Ou falta de atividade física, está acima do peso. Então a paciente está acima do peso, ela não faz atividade física e ainda usa um sutiã apertado. O sutiã vai pegando na costela, né? Começa o sutiã, aquela parte do ferro, né, do bojo, raspar no periósteo, causa uma dor e essa dor é crônica. Normalmente, o que as pacientes têm queixado mais é esse tipo de dor, né? Que é aquela dor que ela sente o mês inteiro. Ela vai fazer um trabalho, ela sente dor, ela tem relação só de tocar a mama, sente dor, tudo que aperta contra o gradil costal, né, ela sente dor. E Guilherme, aproveitando para te perguntar, o uso do sutiã e antitranspirante, isso é mito ou é verdade que causa câncer de mama? Não, o sutiã ele não causa câncer de mama, ele não faz nenhuma alteração, mesmo os antitranspirantes. Eles fazem com que não transpire, mas o sistema linfático ele continua funcionando. Então, assim, isso daí foi postado na internet há vários anos, né? Foi se eu não me engano, uma americana que postou, mas que não tem fundamento nenhum, não tem nenhuma relação antitranspirante com câncer de mama. O sutiã é a mesma coisa, né? A mulher liga a dor com um medo de câncer, mas na realidade o sutiã ele faz com que tenha dor somente, essa dor não vai se transformar em câncer. Quais são os casos de histórico familiar, casos hereditários que eu devo me preocupar? São os familiares mais próximos? Então, toda vez que você tiver casos de câncer na família, câncer de mama abaixo dos 40 anos, existe uma preocupação, porque você sabe que existe uma tendência muito grande à hereditariedade. Então, se você tem tua mãe e ela apresentou câncer de mama abaixo dos 40 anos, 45 anos, você é uma pessoa de risco. Se você ainda tiver nessa família câncer de próstata, câncer de ovário, ou ainda a mãe da tua mãe com câncer de mama, você tem um risco maior. Mas isso daí representa 5%. Praticamente 95% dos casos de câncer de mama, eles são esporádicos, aparecem um caso aqui, um caso ali. Na realidade, são poucos os casos familiares, 5%, mas são casos que têm que ser acompanhados, né? Porque essa paciente, se ela tiver alteração daqueles genes, né, o BRCA1, BRCA2, ela chega até 85% de chance de desenvolver câncer ao longo da vida. Isso é uma coisa importante que depois nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco também. Mas, Guilherme, me fala um pouquinho sobre as microcalcificações. Elas questionam muito, porque às vezes você vai explicar uma mamografia, elas não, né, você quer explicar para ela o que são as microcalcificações e quando elas podem significar um câncer. As microcalcificações, elas são relacionadas à alteração do metabolismo de cálcio. Então você tem, basicamente a gente brinca de distribuir em 3 seções, né? Calcificações benignas, aquelas que você olha, que são calcificaçõezinhas, aparece uma aqui, outra ali na mama, às vezes aquelas calcificações grosseiras. As intermediárias, né, ou indeterminadas, que são algumas calcificações que estão mais próximas, né? E as calcificações suspeitas, que são aquelas calcificações próximas, que elas têm algumas ramificações, né, que a gente chama de pleomórficas. Essas daí você divide como? As benignas, menos de 2% tem relação com câncer. As intermediárias, depende muito, né? Porque alguns tipos de carcinoma in situ, elas podem ter calcificações redondinhas e ter carcinoma in situ. E essas calcificações pleomórficas, praticamente quase 90% elas estão relacionadas com câncer. Mas são imagens que assim, você vê na mamografia e não são todas as calcificações sugestivas daquele... Exatamente, elas são muito sugestivas. E falando nisso, o preconizado seria eu iniciar minha primeira mamografia a partir de quantos anos? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, mamografia anualmente. Tá? Se você tem casos de câncer na família, vamos supor, você teve tua mãe ou tua irmã com câncer aos 40 anos, você deve iniciar a mamografia aos 30. Tá? E abaixo dos 35 anos, ultrassom,
né? Você só faz mamografia para essas pacientes quando elas têm ou uma palpação suspeita ou no ultrassom um nódulo que é sugestivo. Então você precisa complementar. Caso contrário, é só ultrassom abaixo dos 35, 40 anos. 35 a 40 é intermediário, porque às vezes você pode pedir e não está errado. Isso que eu ia te perguntar, Guilherme, quando que eu devo solicitar ultrassom como exame de rastreamento complementar da mamografia? Toda vez que você tiver algum nódulo na mamografia ou alguma alteração palpável que não apareceu ou se a mama é densa. Então, para as pacientes jovens, né, às vezes você tem pacientes de 45 anos, mas com a mama densa. Então, você pode pedir tanto a mamografia como o ultrassom. Ultrassom complementar. Independente da idade? Geralmente, na paciente jovem, o que a gente já pede mesmo é ultrassom. Para paciente jovem. Para paciente idosa, como ela tem muita gordura na mama, o ultrassom não é tão eficaz. Mas, às vezes, se ela tiver um nódulo, você consegue identificar. Um dia, Guilherme, eu escutei uma coisa engraçada de uma paciente, que eu falei que a mama densa é de paciente jovem, a mama gordurosa é bom, porque quanto mais gordura na mama, melhor. Ela falou, doutora, quer dizer que o único lugar onde a gordura é bem-vinda é na mama. Se for ver... Na realidade, sim. Ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Na realidade, sim. Agora, falando um pouquinho, tem aquelas, qual a diferença, Guilherme, entre a mamografia convencional e a digital? Porque às vezes a gente fala para não, vamos fazer uma mamografia digital. Qual que é a diferença? Se você pegar centros diagnósticos que tenham boa qualidade, a analógica e a digital, você consegue fazer a mesma mamografia com qualidade boa e fazer o mesmo diagnóstico. É que a mamografia digital, a imagem dela é muito mais bonita. É uma imagem que realça, ela é bonita. Mas você, se fizer analógica, não deixa de fazer o diagnóstico. E quanto à compressão, basicamente é a mesma, porque você precisa comprimir a mama, porque a mamografia de boa qualidade, ela tem que ter uma compressão que você aperte para diminuir a espessura da mama. Então, as duas comprimem da mesma forma, só que a digital, ela comprime um pouquinho menos em questão de tempo. Falando nesse exame complementar, quando eu devo comprimir uma mama e quando eu devo magnificar? Então, a compressão, ela está reservada para nódulo e assimetrias focais, né? Quando você tem assimetria ou nódulo, tudo que você tiver massa, você comprime para ver se você consegue espalhar, né? A glândula, ela espalha, você consegue visualizar melhor, então esse efeito de massa, ele desaparece. Quando você tem microcalcificação, você precisa aumentar, né? Então você faz a magnificação para verificar a característica morfológica dessas calcificações. Às vezes, quando elas chegam, né, para nós, elas questionam um pouquinho sobre a classificação de BIRADS. Mas vamos deixar para o nosso segundo bloco, minhas queridas amigas. Nós vamos para um breve intervalo que volta a seguir com esse bate-papo gostoso aqui, falando sobre câncer de mama, um tema muito interessante e muito importante para minhas amigas internautas. E volto logo mais com o quadro E aí, doutora? Não saiam daí. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Minhas queridas amigas, após esse breve intervalo, eu volto agora com o quadro E aí, doutora? Mas não saio daí que tem muito mais sobre câncer de mama.
Bom, algumas perguntinhas de amigas internautas. Verônica de Santos, ela gostaria de saber: é possível engravidar nos dias da pausa da pílula anticoncepcional? Muito obrigada pela sua pergunta, Verônica. Se você estiver fazendo uso do seu contraceptivo corretamente, não tem como engravidar durante esse período. Por quê? Porque não existe ovulação nesse período, tá bom? Júlia Alencar de Santo André, ela gostaria de saber: se eu tomar a pílula anticoncepcional com 1 hora de atraso, corre-se o risco da eficácia da pílula ser comprometida? Veja, Júlia, 1 hora de atraso não vai correr esse risco, mas evita que tenha essas labilidades de horário, tá? Procura manter sua pílula sempre no mesmo horário, mas se for só 1 hora, não será comprometido não, tá bom? Lidiane Silva de Mauá, ela gostaria de saber: eu posso aplicar a vacina do HPV, mesmo que eu já tive contato com o vírus? Uma pergunta importante, Lidiane. Pode sim. Veja, como existe quase 200 subtipos do vírus HPV, é importante saber que aquele que você já teve contato, a vacina já não vai ter eficácia sobre ele. Mas você pode fazer uso da vacina para os outros subtipos. Então você pode aplicar sim. Por sinal, até o homem pode aplicar e não tem uma faixa etária determinada, tá bom? Maria Lopes de São Caetano gostaria de saber: eu quero engravidar, mas tomei pílula anticoncepcional por muitos anos. Eu preciso de orientação médica? Precisa sim, Maria. Por que é importante? Primeiro porque é importante fazer uma anamnese, saber do histórico familiar, já que o casal está querendo engravidar. Então é importante, procure o seu ginecologista, para sentar, conversar com ele, ver se existe alguma patologia na família, algum risco, e já fazer uso do ácido fólico, tá? Que é importante você fazer uso 3 meses antes da gestação, tá bom? E Milena de São Caetano, ela gostaria de saber: o uso prolongado do contraceptivo injetal trimestral, ele pode vir a causar infertilidade? Veja, Milena, às vezes você faz uso do injetável trimestral durante muito tempo e o que acontece é que quando você para, você pode entrar em amenorreia. O que é amenorreia? É a ausência da menstruação, tá? E isso ele pode voltar dali 5, 6 meses. Ele não vai interferir na sua fertilidade, tá bom? Mas converse com o seu ginecologista que ele poderá dar maiores orientações. Bom, minhas queridas amigas, agora estou voltando aqui com esse profissional excelente, mastologista. Depois ele vai nos falar um pouquinho do serviço dele lá de Santo André, que é um serviço maravilhoso para nossos pacientes com câncer. É um tema muito importante que eu foco muito para vocês. Temos que aproveitar e nos unir, nós mulheres, para eliminarmos essa doença. Então, minhas queridas amigas, fiquem muito atentas. Guirina, eu gostaria de saber se o tecido mais denso das mamas das mulheres jovens, eles, voltando um pouquinho aquele quadro, ele pode impossibilitar um diagnóstico de tumores pela mamografia? Pode. A mamografia ela tem uma falha, ela não é 100%. Quanto mais densa a mamografia às vezes não consegue penetrar e pode ocultar sim. Para essas mamas muito densas, que às vezes você tem dificuldade, é uma paciente de risco, ou que o ultrassom mostrou um nódulo com alguma característica mais preocupante, pode ser lançado a mão da ressonância magnética, mas são casos excepcionais, porque a ressonância ela não serve para rastreamento, então só para casos específicos. E me fala uma coisa, me fala um pouquinho daquela classificação de BIRADS, que elas perguntam muito. Ai, doutora, eu já olhei no resultado do exame, deu BIRADS 2. Elas já vão apavorada, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, a classificação de BIRADS, ela foi bolada para que nós tentássemos falar a mesma língua, né? Porque antes, como que se fazia, né? Um colocava displasia mamária, outro colocava mastopatia, então não se conseguia chegar ao consenso. Então, a categoria BIRADS, né, ela se divide em 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, categoria 0, quando você necessita de uma avaliação complementar. Às vezes, uma magnificação, uma compressão, um ultrassom. Categoria 1, está normal. Categoria 2, achados benignos. Nessas duas categorias, a chance de câncer nesses achados é inferior a 0,5%. Categoria 3 são os achados provavelmente benignos, né? Então a chance de câncer nessa amostragem é inferior a 3%. A categoria 4, né? A categoria 4 é uma categoria que tem
suspeita para câncer, né? Ela se divide em A, B ou C, baixa, média e alta suspeição, e ela vai de 3, né? Vamos falar, de 4 a 95% a chance de ter câncer, então é amplo, né? Categoria 5 é altamente suspeito, então acima de 95% a chance de ter câncer. E a categoria 6 é para aquelas pacientes que já foram submetidas a uma biópsia, que elas já sabidamente elas têm câncer e elas estão fazendo a mamografia para, por exemplo, elas estão fazendo quimioterapia para avaliar a redução do tumor. Então são as pacientes que já sabidamente têm câncer. E Guilherme, há tempos atrás ficamos sabendo de um tema polêmico, né, que foi sobre Angelina Jolie. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso aqui, né, no nosso país, se isso hoje em dia é muito feito, esses marcadores tumorais como BRCA1, BRCA2. A Angelina Jolie, ela tinha casos de câncer na família, então ela era uma paciente de alto risco, ela foi submetida à pesquisa de BRCA1, BRCA2 e ela é positiva, né? Então, o que acontece? É o que eu falei, ela tinha uma chance de desenvolver câncer ao longo da vida de 85%. Então, quando você tem o BRCA1, BRCA2 alterado, você tem tanto chance para câncer de mama como para câncer de ovário. Então, o que foi feito? Ela foi submetida a uma cirurgia que retira a glândula mamária, não retira a pele, né? Então, é feita a adenectomia, retira a glândula e me parece que também foi retirado os ovários. Então, assim, às vezes a pessoa julga, ela só fez isso porque é artista. Mas não é, porque com todos os exames que são feitos, a probabilidade... Risco alto, exatamente, né, o risco dela desenvolver câncer durante a vida era muito alto. Aqui a gente tem feito também, a gente faz isso, né? Nós fazemos, às vezes, a nível de consultório, você às vezes consegue pedir pesquisa de BRCA1, BRCA2 para quem? Que é um exame caro, né, Guilherme? É caro. Tem locais que cobram, vou falar, R$ 7.500. É um exame bem caro. E dentro do nosso sistema único de saúde sistema é inviável, de saúde, o SUS fica inviável. Alguns centros conseguem ter. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos heredograma, né? Então vamos supor, a paciente, ela teve a mãe com câncer de mama abaixo dos 40 anos. Está com câncer de mama. Essa paciente teve a avó com câncer de mama. Então, essa paciente, só de você fazer o heredograma, você vê que ela é uma paciente de alto risco. E, às vezes, a própria paciente, ela questiona a retirada das duas mamas. E aí, o que nós fazemos? A gente senta, conversa com o paciente, tem psicóloga para conversar, assistente social. Uma equipe multidisciplinar, é uma equipe né? multidisciplinar para que a gente oriente. Mas nós temos feito, sim. E para esses casos a gente já tem feito a reconstrução imediata. Nossa, porque essas pacientes elas são de alto risco, né? E no caso, como você falou, Guilherme, acaba que quando que deve se indicar a retirada dos ovários? Então, se essa paciente, se a gente tiver o BRCA1, BRCA2, né, o exame, e ela for positiva, ela tem uma chance grande de também desenvolver câncer de ovário. Então, nessas pacientes, que nem eu tive um caso que a paciente, ela com 30 anos, câncer de mama, mãe com câncer de mama. Então, essa paciente a gente indicou, porque a chance dela, né, é muito grande de desenvolver câncer de ovário. Guilherme, hoje em dia a gente pode falar em cura do câncer de mama? Pode. A gente tem visto que muitas pacientes, pelo fato de fazer o rastreamento, nós temos cada vez mais diagnosticado cânceres pequenos. E alguns tipos de câncer, né, com baixo grau, a gente vê que essa paciente ela se cura. E ainda mais hoje, pelo fato da quimioterapia, ela está avançando muito, né? Eu vim de um congresso que tem um estudioso que ele está fazendo quimioterapia neoadjuvante nas pacientes. Ele marca onde está o tumor, coloca clipe. Para as pacientes que fazem a quimioterapia e desaparece o tumor na imagem, na palpação, ele volta, faz a biópsia e se não tiver tumor, ele manda fazer radioterapia e essas pacientes não fazem cirurgia, elas estão em acompanhamento. O Guilherme, minhas queridas amigas, ele é mastologista e ele coordena o Centro da Mulher em Santo André. Me fala um pouquinho do seu serviço, Guilherme. Então, esse serviço é um projeto piloto
que eu fui pesquisar outros serviços e o que eu via, né? Que você tem um serviço para câncer de mama que você tem que atender todo mundo. Então, o que foi bolado? Eu bolei 2 centros de triagem. Então, todas as unidades de saúde do município, existe um protocolo, eles encaminham as pacientes que têm alguma alteração na mama para esse centro de triagem. Nós temos lá 2 mastologistas, Dr. Rodolfo, Dr. Luiz. As pacientes que têm algum tipo de alteração cirúrgica são encaminhadas para o Hospital da Mulher, aí elas chegam para mim. Então essas pacientes, quando elas chegam para mim, vamos supor, a paciente vai ao meu ambulatório, ela tem um nódulo na mama, no mesmo dia que ela passa comigo, ela já é submetida a uma biópsia. Se ela não tem mamografia, é feita a mamografia, é feito o ultrassom, a gente biopsia, são pedidos todos os pré-operatórios. Em 15 dias, mais tardar, eu tenho todo o resultado de exame. Então, quando ela volta no 15º dia, dependendo do que for, a gente já vai marcar a cirurgia. Então, esse processo entre passar na unidade de saúde até a cirurgia varia em torno de 30 a 45 dias. Nossa, isso é ótimo, né? Mas eu falo que assim, as pessoas têm que entender que você, às vezes, faz uma política excludente, né? Não para quem precisa, mas exatamente para quem não precisa. Você tem que tirar do foco as pacientes que não precisam, elas são atendidas, sim, mas elas não são encaminhadas para o serviço que ele está voltado a fazer diagnóstico e tratar câncer. Então você consegue dar um atendimento muito melhor e de uma forma muito ágil, né? Isso daí pode ser implantado em qualquer lugar. É questão de vontade. Desde que haja, é verdade. Você tem que ter vontade, um pouco de aparelhagem. Uma equipe multidisciplinar, vontade dos profissionais, interesse em querer ajudar. Né, porque você acaba gastando, se eu for atender todo mundo no hospital, eu gasto muito, faço pouco diagnóstico, crio uma fila gigantesca e no meio dessa fila vão ter pacientes com câncer que eu não consigo abordar. Então, quando eu faço essa triagem, eu consigo chegar muito mais rápido na paciente. Nossa, isso é muito importante. Por isso que é cada vez mais focar em cima da doença e cada vez o período de intervalo cada vez menor para poder tratá-las, né? Guilherme, me fala um pouquinho agora do autoexame das mamas. Se elas mesmo podem fazer em casa, qual o dia melhor período do ciclo menstrual que elas devem se autoexaminar? O autoexame é importante, né, para que a mulher se conheça, ela tenha o autoconhecimento. Então, o ideal é que se faça normalmente 7 a 10 dias após a menstruação, que é aquele período que a mama já não está dolorida. O ideal é que ela faça, inicialmente, de frente do espelho, palpando a mama esquerda com a mão direita, a mama direita com a mão esquerda, vai palpando, circulando a mama, pode fazer deitada com o braço esquerdo atrás da cabeça, palpando com a mão direita a mama esquerda e assim por diante. Ela vai ter um autoconhecimento da mama. O ideal também é que ela seja examinada por um médico. Todo ano, quando ela for colher os exames de prevenção, que também seja feito o exame das mamas. Mesmo que ela não tenha idade, vamos supor, uma paciente de 25 anos, examinou a mama, está tudo normal, não é necessário pedir ultrassom. Uma paciente de 40 anos se examina a mama, pede mamografia, mas todo ano ser examinada por um profissional também. E quando houver dúvida, que ela seja encaminhada para o mastologista. Guilherme, eu brinco porque às vezes elas mesmas vão no consultório porque elas se autoexaminaram e palparam, muitas delas, né? Ou às vezes eu brinco e falo que o namorado palpa melhor, ou o companheiro... Verdade. Ai, doutora, meu namorado palpou o nódulo da minha mão. Eu falo, estão palpando melhor que vocês. Às vezes eu brinco com elas. E falando um pouco em homem, qual a incidência do câncer em homem? Que também é importante a gente falar, né, Guilherme? O câncer em homem é 1%. Então, de cada 100 mulheres que aparecem com câncer, você tem 1%, ou seja, para cada 100 mulheres, um homem com câncer. O diagnóstico ele acaba sendo mais fácil, porque o que acontece? Mais fácil em termos. Porque no homem, como ele não tem muita gordura, às vezes ele já palpa o nódulo, já tem uma retração ou já tem um fluxo papilar. Então já retrai a papila. Então é muito mais rápido, às vezes. Às vezes não é rápido dele procurar, mas você consegue fazer o diagnóstico mais rápido. Na mulher, como o nódulo se desenvolve no meio da glândula, às vezes você não consegue palpar e você perde o time, né, de conseguir pegar uma lesão não palpável. E então o prognóstico para o homem?
ele mais ou menos é igual ao prognóstico da mulher. A única coisa é que ele atinge a pele habitualmente de uma forma mais rápida. Mas o prognóstico mais ou menos é o mesmo, porque hoje o homem também é incrível, né? Eu atendo bastante no consultório, eles têm uma consciência que existe câncer de mama em homem, então eles procuram. A maioria das vezes é ginecomastia, por uso de antihipertensivo, tudo, mas eles procuram pensando em câncer. Muitas vezes pensando em câncer. Guino, deixa uma mensagem aqui para minhas queridas amigas internautas. Eu acho que nós não deveríamos focar só no Outubro Rosa, né, sobre a prevenção do câncer de mama. Acho que deveria ser todos os dias falarmos a respeito. Então deixa os seus contatos, deixa aqui uma mensagem para minhas queridas amigas internautas. Eu creio que, assim, o rastreamento do câncer de mama, se realizar mamografia todo ano, ainda é a forma mais eficaz de você conseguir detectar precocemente. Então, o paciente, ele tem que também participar desse processo. Ele não pode achar que o governo tem que ir atrás dele. Ele tem que procurar e pedir ou exigir que seja submetida à mamografia na época oportuna. E, assim, a gente tem conquistado vários degraus, né, em termos de combate ao câncer. Cada vez mais a gente está conseguindo pegar o câncer de uma forma mais precoce. Isso é importante. Então, a mulher, a maioria dos nódulos que aparecem na mama, eles não têm relação com câncer. Então, hoje a gente tem uma propaganda muito exacerbada só falando de câncer, só que a maioria do que aparece na mama não é câncer, né? Então, talvez mudar um pouco essa propaganda orientando a mulher, né? Porque eu vejo que a mulher, ela fica desesperada, tudo que aparece é câncer, e graças não é a maioria, né? E assim, eu estou em Santo André, né? Meu consultório eu só faço a parte de mastologia, né? Eu tenho um site que é doutorguerino.com.br, né? É um site que me localiza. E hoje a gente tem feito tudo, né? Hoje a gente está trabalhando com reconstrução mamária, né? Que é importantíssimo para o paciente. A gente faz isso tanto no sistema público quanto no privado. E isso daí tem um ganho para a paciente, né? Um ganho de qualidade de vida que é muito importante. E eu queria agradecer, Silvia, pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, e já fica aqui o convite para voltarmos e falarmos mais sobre o assunto. E minhas queridas amigas, não percam, todas as quartas-feiras estarei aqui com vocês. Um beijo e até lá.